Estamos com César Almeida, economista, que acabou de fazer uma palestra aqui no Inspirando Mulheres Empreendedoras. Maravilhosa. Tudo bom, César? Tudo ótimo, que alegria estar aqui com Que vocês. alegria também. Você é soteropolitano, então, é da Bahia. Exatamente, Salvador? eu brinco que eu nasci em Itabuna, fui criado em Ibicaraí, agora eu recebi o título de cidadão soteropolitano, estou mais de 20 anos em Salvador, então eu sou, casado com Salvador e sou amante de São Paulo, que é onde eu vivo mais, então eu tenho Os esses quatro negócios estão muito em lugares. São Paulo também. Exatamente, mas tenho uma alegria muito grande de ser baiano e estar aqui há 20 anos radicado em Salvador. César, você falou muito do seu livro também na Sim. sua palestra, né? Me conta um pouco como foi essa iniciativa do livro, como é que está sendo a repercussão dele. Tem sido uma alegria muito grande. Eu lancei o livro agora em setembro, recentemente, em setembro de 2023, e o livro, 2024, perdão. O livro ele é fruto de uma própria viagem que eu fiz para o Vale do Pati, na Chapada Diamantina. Então ele é um Maravilhoso, romance, né? é um romance. E nessa ida para o Vale do Pati eu tive a inspiração de escrever esse livro. Nunca tinha escrito romance ainda, Qual é o nome né? do livro? Leader Tracking, o executivo e o professor no Vale do Pati. E é a história de um executivo tino, que é um CEO de uma farmacêutica, um Faria Limer, como a gente costuma brincar, Aham. que pega um voo, depois um ônibus e vai para Chapada Diamantina, e ele vai num grupo fazer um trekking no Vale do Pati. E lá ele conhece o professor, que é esse outro personagem, e eles vão tendo conversas ao longo da trilha, né, ao longo dessa expedição, sobre dilemas humanos e dilemas corporativos também, já que ele tem uma função como CEO de uma grande empresa, precisa tomar grandes decisões. Exatamente. O professor e ele vão discutindo e vão conversando sobre tudo isso. Então, tudo que acontece ali é pano de fundo para as reflexões, indagações e também respostas, né, a dilemas humanos e corporativos que a gente tem hoje. César, trazendo isso aí, né, o conteúdo do seu livro para o universo feminino do empreendedorismo, a gente há de convir que a situação para uma mulher empreendedora é um pouco mais dificultada, né? Sim. Parece que a mulher é desacreditada em todos os projetos que ela ousa fazer, colocando ela num papel somente de dona de casa e de mãe e de tudo mais, que ela já faz tão bem, mas faz outros tão bem também. Você conseguiu perceber isso diante de todas as falas que a gente está vendo aqui nesse auditório, da dificuldade que nós mulheres enfrentamos no universo no mundo dos negócios? Nossa, isso é uma realidade, né, que eu vivo, porque eu como mentor, né, de executivas, né, de C-level, de alto escalão das empresas, né, de funções de liderança, eu ajudo, né, muitas executivas dessas a lidarem com essas questões. E é engraçado como que isso ainda está muito presente no mundo corporativo, né? Muito. Eu tenho a alegria de conhecer mulheres fantásticas e eu escuto coisas, elas me confidenciam coisas pela nossa, né, confidencialidade da relação mentor e mentorada ali, que são, assim, beiram um absurdo. E a gente acha que não acontece. E às vezes em empresas emblemáticas por inclusão, por diversidade, mas são coisas veladas ou são coisas desafiantes, inclusive, para elas. Então, acho que isso é uma realidade que a gente primeiro precisa enxergar. Existe essa questão. Segundo, eu acho que é como que a gente encara isso, né? No passado, a gente entendeu, né, e o próprio movimento feminista, de uma certa forma, as mulheres, não o movimento, mas as mulheres, de certa forma, entenderam que para ascender dentro das empresas, ou no mundo corporativo, ou como empreendedoras, tinham que se masculinizar no comportamento. Exatamente. E isso gerou uma perda todo esse repertório que a mulher e o feminino tem, não só a mulher e o feminino, que o feminino também está no homem. Nós não queremos. É? A palavra não é feminista, embora eu já veja o feminista com um carinho muito maior. Nós queremos continuar exercendo a nossa feminilidade, mas sim atuantes nos negócios também, porque se as nossas habilidades nos permitem, por que não, né? Exatamente. Então, e aí tem uns dilemas, porque, por exemplo, a reunião tem que acabar no horário, porque a mulher, como quem cuida mais do que o homem, Sim. ela tem que sair, pegar o filho na escola, levar no médico, etc. Exatamente. Liberar a babá, Isso não pode, ajudante. isso não pode ser visto como uma coisa de falta de comprometimento ou falta de interesse de um executivo um profissional qualquer. Então, acho que esse olhar para o mundo corporativo, né, de que as pessoas são diferentes, têm demandas diferentes, e isso a gente precisa incluir. Para incluir, a gente precisa aceitar que as realidades são assim. Acho que esse é um grande ponto. Um outro ponto que eu trouxe, né, que eu trago na minha vida, é as lições do Leader Tracking são também grande parte da trilha, dessa jornada do caminhar, mas também da natureza. A natureza é uma grande mestra. E a natureza, ela é a natureza, não é o natureza.
Então, ela é uma mestra, ela nos ensina. Totalmente, tanto que agora esse Pacto Global, as ESGs, eu acho que aí dentro desse contexto, dessa adequação das empresas, que o mercado, o mundo está pedindo essa adequação, porque nós precisamos do planeta são, sadio, para a gente viver bem nele, né? Então eu acho que talvez essa ambiência aí, esse Pacto Global que as empresas obrigatoriamente terão que fazer, né, para preservar o meio ambiente, as mulheres vão poder ocupar muito mais espaço. Você não tem essa impressão? Não tem dúvida, isso é uma das questões que nos adivinham para a ocupação do espaço das mulheres. Não só esse, como também a necessidade, por exemplo, de você engajar as pessoas e cuidar das pessoas. Assim como cuidar da natureza é importante e a gente tem que sentir parte dela, o outro também é. É, cuidar-se, né? Exatamente. Então, quando a mulher tem a dádiva de poder tirar de dentro do ventre um outro ser e essa conexão que nunca vai se acabar, é uma coisa sentida, nata, isso gera essa conexão com o todo, essa conexão com o próprio meio ambiente e com as pessoas. Eu acho que esse é um outro ponto importante. Se a gente for conversar com as empresas, o que as empresas mais buscam, né? Desenvolver pessoas. Como que você desenvolve pessoas? Orientando, ajudando, cuidando. É assim que você desenvolve, dando a instrução correta. Então, todas as habilidades que a gente observa aqui são mais demandadas no mundo corporativo são, em grande parte, da nossa perda do feminino dentro desse ambiente. Nós precisamos resgatar não só as mulheres, mas também o feminino nos próprios homens e na própria cultura corporativa. Né? Não é um discurso de militância, isso é um discurso de inclusão na perspectiva de que a gente está aqui, nós estamos juntos nesse barquinho que é o planeta Terra. E se a gente está junto nesse barquinho, tem que se cuidar um do outro. Verdade, esse é o grande ponto. Bom, das pessoas que já passaram por aqui, num determinado momento nós citamos esse filme com Demi Moore, né, que está em cartaz agora, Sim. concorrendo ao Oscar, inclusive, que é A Substância. Para além de tudo isso que nós falamos aqui, ainda tem uma cobrança por parte do mercado laboral, né, a questão do etarismo, e na questão social também para com a mulher, que é um peso que a gente vem carregando, muitas vezes comprometendo a nossa saúde. Não bastasse chegar à maturidade com tantos problemas maiores talvez do que o dos homens em termos hormonais, que as mulheres sofrem mais nesse sentido, ainda enfrenta uma condição de empresas mesmo que não admitem pessoas de uma certa idade, que essa experiência e expertise das mulheres, ela vai vendo escorrer pelos dedos e a vida está ali, ela está ali ativa, preparada, formada, super informada de tudo que está acontecendo no mundo e não sabe o que fazer com essa capacidade laboral toda. Pois é. É lamentável isso, não é? Pois é, você me falou e eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com uma mulher, né, que eu aprendo muito dessa mentoria, que ocupa um dos cargos mais relevantes hoje no país e pode ocupar outros. E ela comentava como que às vezes, né, ela precisa ter um discurso pesado, forte, agressivo até para ser ouvida. Para ser ouvida. Eu acho que esse é um sintoma, né, do que está acontecendo, da causa que você acabou de trazer. Então a gente tem esses sintomas que vão se manifestando. E como que é difícil para ela resgatar essa leveza, como é um processo muito duro, e não pode ser a 100%, porque senão ela vai deixar de ser ouvida, mesmo ocupando espaço de poder e posição e tudo provado, sabe? Eu acho que esse é o grande ponto. Quando a gente olha, né, o que está acontecendo no mundo e o que pode vir a acontecer, né, as tendências de futuro, e a gente está vendo de um lado a inteligência artificial, toda essa revolução tecnológica, e do outro a necessidade que a gente tem de cuidar do nosso quintal, que é o nosso planeta, da nossa casa, que é o nosso planeta, do nosso jardim, que é o nosso planeta, para não ter dúvida de que pedaço ele está, ou seja, ele está dentro, da frente e atrás, dos lados. Então, quando a gente olha para tudo isso, é muito interessante a gente resgatar a nossa humanidade. E a nossa humanidade é justamente essa contemplação e essa união desses aspectos. Não só do homem e da mulher, mas dentro de cada um de nós, dos aspectos que envolvem essa visão, né, de mundo do masculino e do feminino. Quando a gente tem isso, e a unidade justamente é o contraponto do que a gente vive, que é o maior mal do momento, que é a polarização. Quando eu polarizo e divido... Infelizmente, nós estamos vivendo essa polarização e acho que vamos demorar um pouco até sair dela, porque as discussões estão muito afloradas e as pessoas estão buscando caminhos opostos e muito extremos. Então, e quando se fala em extremos, você deixa de surfar em coisas maleáveis que podem ser adaptadas para o bem comum. Exatamente. E a polarização é engraçado, porque a polarização é um sistema natural. A gente tem dia e noite, masculino e feminino, homem e mulher, a gente tem escuro e claro, tem tudo polarizado no mundo
mundo é uma realidade para a gente viver nesse mundo terreno e plano. A grande questão é que a polarização não significa a exclusão do outro. Ela pode ser a manifestação do outro dentro da outra parte. Exatamente, então, quando a gente... uma colaboração. Exatamente. Né? Ainda vai existir diferenças entre nós. A grande questão é que essas diferenças, às vezes, não mostram as nossas semelhanças. Então, estar contido nisso... Tem um vídeo muito legal que foi feito por um canal de esporte, que ele fazia assim, eles pegaram 2 times rivais, né, que tinham grande disputa, e foram fazendo perguntas para as pessoas. Olha, quem aqui sofreu bullying na escola? Aí um grupo se encontrava do lado. Quem aqui perdeu o pai muito cedo? Aí outro grupo se encontrava do lado. E, obviamente, que um grupo dos 2 times, ou dos vários times eram. E aí, no final ele fazia fazer várias perguntas, as pessoas se encontravam. E ele falava, depois reuniu todo mundo e falou assim, olha, nós temos um time, mas nós somos um só. Então, eu tenho um time, eu torço pro meu time de futebol preferido, trazendo esse exemplo do esporte. Mas isso não me exclui do outro. Outro que tem pro outro time não é diferente de mim. A gente só se diverte e depois segue a vida. Sim. E eu acho que a gente levou essa coisa tribal, que é... Né? A gente já tinha passado por essa fase. Não preocupar com o outro, passar por cima de qualquer maneira. Exatamente. Então a gente partidarizou na perspectiva não de defender uma ideia que está contido o outro ou não, mas a gente partidarizou no sentido mais tribal. Agora eu estou numa tribo e não importa o que minha tribo faça, eu defendo. E não é mais uma coisa de a gente olhar o que está acontecendo. Então, exato. Se você tem uma ideia, por exemplo, sobre um determinado assunto, você já é rotulado com uma ideologia tal do ponto de vista político, por exemplo. Os cancelamentos. Exatamente. Né? E quem disse que essa ideia pode ser privativa ou hegemônica ou exclusiva de um determinado pensamento? Então, acho que a polarização ela sempre vai existir. Agora, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente escuta mais o outro? Como é que a gente está em presença? E eu acho que a natureza pode nos ensinar. Foi o que a trilha me ensinou e que a natureza me ensinou. Uhum. E foi um pouco do que eu coloquei no livro para a gente resgatar essa nossa presença, que implica em aceitar, né, a mim e ao outro como a gente é na nossa imperfeição. Não deixar nenhuma classe excludente. Sem que a gente se movimente também, se mobilize no intuito de driblarmos de alguma forma, de banirmos preconceitos, sejam eles de que grau for, com pessoas de cor diferente, de etnias diferentes, de classe social diferente. Eu acho que as oportunidades precisam existir para todos, né? Claro que vão ter sempre melhores e piores, né? Como você falou, e a polarização existe em todos os sentidos. Mas nós somos um país muito potencial, em todas as esferas, muito potencial. E essa disputa, acho que atrasa um pouco o caminho da evolução. Eu acho que nós temos que buscar uma unidade e potencializar. E quando a gente traz esse assunto para o universo feminino, a gente vê que situações como essa que nós estamos vendo aqui, né, do IME, do Inspirando Mulheres Empreendedoras, ou outras rodas de conversa, de discussões em esferas diferentes, são muito importantes para nós sairmos dessa letargia, às vezes, né? São demais. Até para mostrar, acho que a gente teve uma fala muito inspiradora hoje aqui, 2 falas, 2 homenageadas, né? A nossa vice-prefeita Ana Paula de Salvador e a Rosema Maluf. E é muito importante ter essas inspirações, né, para que você consiga se perceber naquele lugar, né? Eu acho que esse é um grande pertencimento. O pertencimento, né? Eu faço parte de uma ONG chamada Junior Achievement. A gente leva educação empreendedora para jovens. Que legal. Para as escolas públicas aqui na Bahia, geralmente no Brasil e no mundo. Vocês precisam vir para a Praia do Forte. Pois é, a gente precisa. Aqui há muito essa queixa, sabe? Então, vou levar isso para o nosso conselho e empresas apoiar. Ela é toda patrocinada por empresas, né, que usam esse recurso para levar a educação empreendedora para jovens. Aqui o que se fala muito é de capacitação dos jovens, muito para atender a rede hoteleira, porque é uma vila turística, né? Mas os jovens estão preparados para muito mais, ainda mais dentro desse novo universo que nós estamos já dentro dele, que é a inteligência artificial. Exatamente. E há tantas habilidades, há tanta competência. O que a gente mais faz, a gente tem muito conhecimento, gera muita ferramenta para o jovem, mas eu digo sempre e repito, o que a gente mais faz é dizer, você pertence a este lugar. Então a gente tem um projeto que chama Empresário Sombra. O jovem fica um dia com a gente, nossa agenda normal, ele só vai ficar com a gente, vai almoçar e a gente vai entregar no final do dia. Ele entra, começa durante o dia, você segue sua agenda com ele, por isso que é sombra, ele vira sua sombra naquele dia, né, do seu ladinho ali em tudo. E eu participei desse projeto há alguns anos e um dia eu estava assim, a gente tinha almoçado, um dia bem corrido meu,
E tinha reunião com a minha equipe comercial, tinha uma reunião, tinha não sei o quê, até um carro na concessionária foi olhar, fazer um test drive. Enfim, eu almocei na agenda cheia. Aquela agenda cheia, a gente almoçou sanduíche no shopping. Eu falei, gente, eu não tenho tempo hoje não, é sanduíche, tá? Vocês desculpem, vocês preferem McDonald's ou Burger King? E a gente foi lá no Burger King que eles preferiram. Enfim, no final do dia a gente estava caminhando para o auditório onde ia encerrar, né? Tem o encerramento. E eu escutei ela conversando com outro jovem, que eu acabei, uma parte do dia ficaram 2 comigo. E ela comentou assim pra mim, eu tô sentindo que eu tô na novela. E era só um dia comum pra mim, assim, um dia mais do mesmo na minha agenda. Talvez um dia até tranquilo. Uma coisa que... Tava um dia até tranquilo, não peguei voo, não fiz assim, não tive 2 cidades diferentes, até fiquei numa cidade só. Então, esse lugar, né, tanto para a mulher, quanto para o jovem, quanto a pessoa que é excluída socialmente, não importa o tipo de exclusão. A gente garante que as pessoas, esse lugar também te pertence se você quiser. Tem uns passos para seguir aqui, mas vamos oportunizar esses passos para que você possa pertencer. Sim, porque a pessoa desiste muito antes de saber ela onde começa a caminhada. Ela nem sonha. Eu brinco, eu sou do sul da Bahia, sou de Bicaraí, e a turma fala da Disney. Disney é sempre um sonho para criança, né? Quero ir para Disney e tal. Eu nunca tive esse sonho, eu nunca tive essa realidade. Não era acessível para mim na minha infância. Eu não tinha colegas do meu lado que iam para Disney e não existia essa conversa de ir para o exterior, né? Hoje conheço, graças a Deus, sei lá, 15 países, mas não tinha nada disso. Então, eu nunca sonhei em ir para Disney. Quando eu fui para Nova York, eu falei, nossa, essa é minha cidade, amei Nova York. Me conectei, já voltei várias vezes, mas nunca tinha sonhado em ir para Nova York, mesmo vendo o filme, porque é tipo assim, aquilo era do filme, era da fantasia, não era da realidade. E somos movidos a sonhos, tem que ter algo que nos inspire, a vida então, é essa só. Um evento como esse, ele tem o lado do conhecimento, as palestras de conteúdo, mas o principal é as mulheres que estão aqui, tem que olhar para essas mulheres poderosas. Onde eu quiser. Exatamente, poder sonhar com essas coisas que estão no coração, que estão pulsando, para a gente conseguir fazer mais e ter uma sociedade melhor. Isso só vai ter se a gente tiver mais mulheres. Obrigada, César. Que alma feminina linda que você tem. Muito obrigado. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Um grande abraço, uma alegria estar aqui com vocês. Eu e as pessoas que estão nos ouvindo podemos adquirir o seu livro em que plataforma? Olha, o livro está disponível em todas as plataformas online, né? As principais, a Amazon, na própria editora Conectomos. No meu Instagram, César Almeida 77. É César com Z, César Almeida 77. Tem o Linktree lá, que tem todas as formas de comprar, até pelo WhatsApp da própria editora. Você pode mandar uma mensagem, vem direto para a sua casa. César e tem também nas livrarias físicas. César Almeida 77, desde 1977 por aí. Pronto. Obrigada, César. Eu que agradeço. Até a próxima, querido. Até. Beijo. Beijo.